Graça e paz, irmãs. Eu sou a Patrícia, eu sou coordenadora do Desperta Débora da cidade de Bauru. A convite da nossa irmã Eunice, nós vamos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Nós, mulheres, somos aquelas pessoas que vivem a religião na prática. A nossa fé, ela é muito, muito, muito praticada, porque ela é externada no nosso dia a dia. Para cuidar da nossa casa, nós precisamos de sabedoria. Para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos filhos, nós temos que estar sempre na presença do Senhor, para que o Senhor nos capacite para fazer isso, nos dê sabedoria. E uma das coisas que eu acho assim muito, muito assim lindo, que a palavra de Deus nos fala em Tiago, que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, nós sabemos que nós servimos a um Deus que é fiel. Se ele é fiel, tudo que ele fala, ele faz. E se ele está dizendo que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, é porque ele vai dar. Então, nós temos que pedir no nosso dia a dia sabedoria para lidar com a situação. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com as mãos. Eu faço um crochê, eu gosto muito de trabalhos manuais. Irmãs, a sabedoria, na prática, é uma coisa imprescindível. Então, se você quer ser assim, vitoriosa na prática da tua vida no dia a dia, peça a Deus sabedoria para que Deus faça de você como Ele fez para a mulher sábia de Provérbios. Vamos falar um pouquinho sobre filhos. Filhos é assim, é o nosso instinto materno é muito forte. Para isso nós somos chamadas. Vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele tinha um sobrinho, não era filho. Era um sobrinho, mas foi criado como filho. E diz a palavra do Senhor que o Senhor chamou Abraão, diz assim, ó, Gênesis 12:1. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, ser tu uma bênção. Então nós temos um chamado, né? O chamado de Abraão, ele chega até nós para que nós sejamos uma bênção na vida da nossa casa. A nossa atividade tem que começar no seio da nossa casa. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser uma bênção. Nós não podemos ser pessoas que chegam para arrumar intriga, pacificadoras, ser tu uma bênção. Então a palavra de Deus nos fala que o sobrinho de Abraão estava sobre a guarda de Abraão, de forma que, quando ele foi preso, que os reis prenderam Ló, Abraão correu lá e salvou Ló. Abraão correu e salvou. Mas diz a palavra de Deus que isso foi por força, né? Então, Abraão correu e foi. E nós somos como mães, nós somos assim. O que nós podemos fazer pelos nossos filhos, nós corremos, socorremos. Não somos assim? Mas é aquela situação que os filhos não estão nos nossos pés, não está do nosso lado, não está na nossa presença. Como nós vamos trabalhar com isso? A palavra de Deus nos fala que Abraão, o Senhor chegou nele e falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou destruir. E Ló morava lá. E vou destruir tudo. Acontece que eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, porque eu tenho relacionamento com Abraão. Então, o Senhor chegou em Abraão e começou a falar que ele iria destruir. Aquele lugar cheirava mal às narinas do Senhor. O pecado tinha chegado até o Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que Abraão intercedeu. Olha, irmãs, que coisa maravilhosa. A intercessão de Abraão chegou assim, na presença de Deus, de uma maneira tão completa que, apesar de Ló estar num lugar que não agradava a Deus, a palavra de Deus nos fala que o Senhor mandou mensageiros para que ele saísse de lá, porque ele iria destruir aquele lugar. A palavra de Deus fala que foi mensageiros e falou. E quantas vezes nossos filhos estão em lugares e em situações que não agrada a Deus, que vai trazer situação e morte para eles.
E nós sabemos que a fidelidade de Deus é tão grande que Ele manda, assim, mensageiros até os nossos filhos para falar: olha, você não deveria estar aqui, isso não é para você fazer. Mas acontece que se ele permanecer naquilo, diz a palavra de Deus, que antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou os anjos até Ló, pegou Ló pela mão e disse: apressa-te para escapar pela tua vida. Olha, as irmãs, que situação poderosa. Antes da destruição, o Senhor cuidou daquele a quem Abraão intercedera. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que se nós intercedemos, se nós nos colocamos na brecha da intercessão, se nós estamos buscando sabedoria de Deus para lutar com uma situação, ainda que a situação não esteja na nossa presença, ainda que a situação nós não podemos, assim como a princípio Abraão foi lá e guerreou e salvou Ló. Não estava mais nas forças, na capacidade dele, tinha que ser algo sobrenatural. Ainda que seja algo sobrenatural, antes que haja destruição, o Senhor vai ouvir a sua oração e vai velar pela sua intercessão e vai aonde está aquela pessoa a quem você tem apresentado ao Senhor. Vai mandar que seus anjos peguem nas suas mãos e tire ele daquele lugar e traga para um lugar salvo e seguro. Porque a palavra de Deus nos chama para sermos uma bênção. E o nosso Deus é um Deus fiel que está, assim, ouvindo as nossas orações e abençoando os nossos filhos através de você, minha irmã. Os seus filhos, a sua casa, a sua família, a sua parentela, aquele chefe do teu trabalho, aquele vizinho ímpio, ele é abençoado através da sua vida. Irmã, sê tu uma bênção. Amém?